Gente, tudo bom? Hoje a indicação do livro é Cristianismo Puro e Simples, de Lewis. Eu falo assim, bem aportuguesado, mas eu quero falar primeiro da capa, tá? Assim, a capa dura, maravilhosa, é muito bom de ler, tá? Mas assim, a capa me dá uma sensação, olha aqui, meu Deus do céu. Me dá uma sensação, esse verde, de esperança. E a nossa esperança, ela não morreu, né? A gente que acredita no cristianismo é Cristo. E esse desenho aqui me parece muito com o Jardim do Éden, né? Então, assim, um retorno ao nosso relacionamento com o Pai. E, assim, essa árvore também, ela nos dá uma sensação de frutificação, né? O Evangelho faz isso, a gente dá frutos. Então, assim, eu fiquei apaixonada pela capa, né? Mas o conteúdo é maravilhoso. Então, assim, a gente precisa entender que cristianismo puro e simples na realidade, você viver o cristianismo genuíno, né? Aquele cristianismo puro, radical. Então ele traz aqui vários assuntos de moralidade, assunto de fé, de perdão, né, quem é o diabo. Então assim, é muito importante e todo cristão deveria ler, que é um clássico, né? E todo cristão deveria ler. Então tem várias coisas aqui que me chamaram a atenção. Eu não posso falar de todas. Quando eu colocar a foto e escrever, no YouTube eu coloco as minhas impressões. Tem vários assuntos que eu coloquei, tá? Que eu chamo a atenção. Mas assim, é um clássico que todo cristão deveria ler, tá? E ele fala, a questão do perdão é muito importante, porque ele fala que se o cristão, né, ou não, mas assim, ele faz uma comparação bem interessante, que eu vou colocar um exemplo. Se você tem raiva de uma pessoa, né, e aí simplesmente diante dos cristãos você vai e empurra a pessoa com a intenção de quebrar o braço, né, você tá também com a alma suja. Mas se você é uma pessoa, né, que não fez isso, mas está com raiva da pessoa e tem o desejo que ela caia e quebre o braço, você não está diferente daquela que fez a ação. Para Deus, você não está diferente, porque o que importa é a intencionalidade. Então, é muito importante quando ele fala de perdão. E outras coisas que ele fala, eu anotei aqui algumas coisas, mas eu não quero ficar com um vídeo longo. Mas eu vou trazer para vocês a questão do tempo, né? Que ele fala que Deus é o tempo, né? Que ele está em tudo, e ele está no agora, na realidade. E ele fala assim, se você... E o livro é bem divertido, irônico, bem inteligente. E aí ele fala assim, se você quiser passar por esse capítulo, pode passar. Mas ele fala assim, que ele dá um exemplo. Tem uma linha, né, do tempo, se você pensar que a linha do tempo é uma linha reta em um papel. Então você tem que pensar que Deus é o papel todo. E essa linha. Então, assim, tudo que você pensar, Deus já está lá, porque Deus está no agora. E aí ele fala assim que. Aí a gente fala assim, então a gente não tem livre-arbítrio, você pode fazer vários questionamentos. E aí ele fala assim, bem interessante, e eu pensei assim, poxa, mas no Salmo 139 fala que o Senhor, até o nosso pensar, né? Ele já sabe o que a gente vai falar. E ele fala assim que o Senhor está no agora porque ele age. Mas aí eu pensei, se a gente está pensando, também é uma questão de uma ação. Porque quando a gente pensa, a gente também está fazendo uma ação, né? Então a gente Deus está ali. Deus está no agora. Deus é o agora. E isso é bem interessante. E é bem interessante a gente perceber o cristianismo como um órgão, né, vivo, um corpo vivo. E é por isso que eu preciso valorizar a diferença do outro. Eu não quero que o outro seja igual a mim. Porque com certeza, se a gente pensar nisso, Deus com certeza não está nisso. Tem a questão do arrependimento. Ele diz que o arrependimento é você... eu notei que significa desaprender toda a presunção e teimosia, né? Então, assim, a gente precisa se enxergar dependente de Deus. E a gente precisa, aí é uma coisa que ele fala aqui, que a nossa alma a gente precisa ver ela como uma falência, né? Se a gente ler a Bíblia e não se achar uma pessoa miserável, tem alguma coisa muito errada com a gente. A gente precisa se ficar preocupado com isso. Né? Porque se você acha que você não precisa de Cristo, se você não acha que não precisa de um Deus que te guie, a gente realmente está à falência. Deus fez o homem, né, para depender dele.
Porque a gente, aí ele fala isso muito bem, com muita filosofia, com exemplos simples que você nunca imaginou. O livro é muito interessante. Eu recomendo, assim, para que todo cristão, se tiver, para trabalhar com grupo, muito interessante, sobre a questão da maldade, sobre quem é o diabo, sobre realmente quem é Cristo, quer viver como Cristo nos manda. Então, assim, é muito interessante, porque a gente precisa realmente ser um pequeno Cristo, porque a gente carrega esse nome. Então, a gente precisa ter ações verdadeiras, né, de que a gente é um pequeno Cristo. E ele fala que a gente precisa começar a fazer, até mesmo fazer de conta. Faz de conta que você está amando, faz de conta que você está amando o outro. E aí eu falei assim, faz de conta até né, ser da conta de Cristo. Então a gente começa a fazer, porque se você ficar na ruindade, na maldade, no ódio, só vai gerar mais ódio, Então, vamos fazer um contrário daquilo, vamos fazer o que Cristo manda, a gente amar os nossos inimigos, a gente fazer, mesmo, porque assim, se você quiser fazer esperando algo em troca, é a mesma coisa de você estar com uma pessoa egoísta. Não tem diferença. Ele fala isso também no livro. Então é muito interessante, tem muitos assuntos. Se eu ficar aqui, vai ficar um vídeo muito extenso, tá? Mas o livro é maravilhoso. Então eu indico sim, Cristianismo Puro e Simples. De simples não tem nada, mas você precisa ler esse livro.